E aí, artista? Você está no canal Dicas e Mais, o canal que te dá dicas de desenho, pintura e muito mais. No vídeo de hoje, nós vamos trabalhar uma natureza morta, vamos assim dizer, tá? Vamos fazer um desenho de uma fruta, utilizando aí as formas básicas que nós já aprendemos nas aulas anteriores, utilizando grafites de tonalidades e de espessuras diferentes para que você possa perceber os tipos diferentes de lápis. Falaremos sobre eles. Também utilizaremos um papel diferenciado, um papel próprio para desenho. Também estaremos falando sobre este tipo de papel, sua gramatura. Tá bom? Então, vem comigo e você estará aprendendo a desenhar uma fruta desde o início até o final, fazendo a arte final aí, utilizando os vários degradês de cinza, de tons de cinza. Você vai poder aprender isso nessa aula. Então, vamos desenhar. Antes de nós começarmos a nossa aula hoje, eu quero falar com vocês primeiro sobre o lápis, né? A gente tem usado aí o lápis número 2, HB, né? Você está vendo aí, a gente sempre tem usado, sempre tem falado sobre ele. Então eu quero falar um pouquinho com vocês sobre outros tipos de lápis, né? Lápis para desenho. Então, observe, nós temos o lápis HB, número 2, que é o que nós já vimos usando em nossas aulas até agora, né? Ele é um lápis mais duro, ele é um lápis mais seco, o traço dele é mais rígido, como você pode observar, você já trabalhou com ele aí durante esse tempo que nós estávamos exercitando. Veja que você precisa passar bastante o lápis no papel, né, para que ele possa dar esse degradê aí do escuro para o claro, tá bom? Agora nós vamos ver o lápis B. Nós vimos o HB, agora nós vamos ver o lápis B. O lápis B, ele já é um pouco mais macio do que o HB número 2 e ele vai ajudar também a você trabalhar com o seu esboço, ok? Então veja como é que a gradação do cinza, né, a passagem do escuro para o claro, ele é parecido com o HB. Agora nós vamos ver o lápis 2B, tá? 2B. E o 2B, ele já é bem mais macio do que o lápis HB e do que o lápis B. E ele já ajuda você a começar a trabalhar com o seu desenho na hora de você começar a fazer a parte de sombreado. Ele vai ajudar você a espalhar melhor, então, o cinza, o degradê de cinza aí com o grafite, o lápis, né, no papel. Agora nós vamos ver o lápis 3B. O 3B, ele já tem agora uma maciez ainda maior e ele pega mais fácil no papel. O escuro dele aparece mais rápido, tá? Sem muito esforço, e ele é bem macio mesmo. Então você vai ver essa facilidade quando você estiver usando, tá? É o lápis 3B. Então veja a diferença dele. Claro que esse papel que nós estamos usando não é o apropriado. Por último, vamos ver agora o lápis 6B. E o 6B, ele é muito mais macio do que todos os demais que nós vimos até agora. Tá? Veja que você encontra esses lápis, tá? Em outras marcas, né? Esse verdinho é da Faber-Castell, né? E esse pretinho aí é de uma outra marca, tá bom? Que eu mostrei para vocês aí. Vocês podem estar procurando na pelaria. Então veja, 6B, ele é um lápis, ele é um lápis bem macio e quando você utiliza ele para fazer os trabalhos, né, com seus desenhos, para fazer arte final, trabalhar nele,
ele vai te ajudar muito, porque ele pega a tonalidade escura bem rápido mesmo, ok? Bom, pessoal, agora a gente vai começar a fazer o nosso desenho. Mas antes, eu quero falar para você que os lápis que eu estou mostrando aqui para você, tá? Ele não você não é obrigado a ter todos esses lápis, mas eles vão facilitar muito a você na hora de fazer os degradês, as escalas de cinza, de tons, de luz e sombra, tá? Assim como esse papel que eu vou usar hoje, ele é um papel especial para desenho, ele é mais grosso, ele é mais áspero, tá? A gramatura dele é diferente da folha de ofício ou sulfite, né? Esse papel é chamado papel canson, ele é um papel para desenho, ok? Então, esse papel ele vai ajudar muito. E primeiro, a gente tem que decidir aonde vai ser a luz e a sombra, de onde vai estar vindo a luz vai incidir de onde. Então, a gente escolhe aqui um lugar, tá? Claro que eu estou fazendo essa representação ali apenas para que você possa ter a visualização da onde vai estar vendo a luz, para que você possa, quando fazer o seu desenho, representar a luz e a sombra, tá? No seu desenho, ok? Então vamos fazer aqui, a luz vai ficar ali, onde nós estamos marcando, e vamos fazer o nosso esboço a partir desse entendimento de que a luz está vindo dali de cima, daquele canto. Antes de começar a fazer o nosso desenho, depois que já marcamos a direção da luz, vamos fazer aqui uma margem para que a gente possa colocar o nosso desenho localizado ali, centralizado na folha direitinho. Então a gente faz aí margens, né? Essas margens com a mão bem leve a gente vai fazer apenas para ficar delimitado o espaço do desenho. Agora que visualizamos a luz, marcamos a margem, vamos fazer então a base do desenho, aonde a fruta ficará apoiada, ou a mesa onde a fruta estará apoiada, né? A superfície. Então, uma linha horizontal, a gente vê ali mais ou menos num determinado espaço da folha, tá? Um pouco mais abaixo, tá? Do centro dela, a gente faz aí essa linha horizontal, ok? Agora, com a mão bem leve, nós vamos fazer o nosso esboço e vamos iniciar pelas formas básicas que nós já conhecemos, né? Vamos fazer círculos, já que nós vamos fazer peras. Então, iniciamos aí fazendo uma cruz, né? Uma linha horizontal e uma linha vertical, para que a gente possa marcar, então, as laterais, a base inferior, né? E a parte superior do círculo maior que nós vamos usar para fazer a nossa pera. Então fizemos ali a base, agora nós vamos fazer então a forma do círculo com a mão bem leve, olha o lápis deitado, tá vendo? Então a gente vai contornando ali, utilizando então as laterais que nós formamos a partir dessa cruz que fizemos. Então vamos fazendo aí lateralmente, devagarzinho, com a mão bem leve, vamos fazendo esse desenho, justamente para que a gente consiga fazer um círculo aí bem legal, com a mão leve, você vai tracejando devagarzinho, sem muita pressa, e aí vai ajeitando, pronto, ó, vai formando então o círculo, vai ficando certinho, a sua mão deitada, olha como é que o círculo fica bom. Não se preocupe, você vai fazendo devagar. Agora a gente vai fazer a parte de cima da pera, vamos fazer uma cruz menor, e vamos fazer a mesma técnica que usamos para fazer a de baixo. Fazer uma cruz, fazer as laterais, a base e a parte superior, para que a gente possa então fechar o círculo. Então olha, agora a gente faz o quê? A gente começa com a mão deitada a formar um círculo menor. Vai ficar um círculo em cima de outro círculo. Olha, a gente vai fechando com a mão bem leve, vai acertando e depois a gente vai, ó, o esboço é para isso, a gente vai ajeitando, ó, a mão leve, forma um círculo, pronto, o círculo está formado. Então veja que nós temos dois círculos, um círculo menor e um círculo maior. Agora a gente vai fazer a parte aí da lateral para formar a pera, onde ficou esse espaço vazio ali. Então a gente forma, ó,
com a mão bem leve. O outro lado não precisa ser certinho, porque a pera não é certinha. Então a gente dá uma entradinha ali para dar uma diferenciada, para dar um toque diferente nela. Então olha como é que ela fica, tá vendo? Com esse toque aí, essa entradinha ali, já vai deixar ela bem diferente, mostrando que ela não é, uma forma completamente correta, né? Agora a gente vai fazer uma outra pera, só que a parte do fundo dela, ela vai estar deitada no chão. Então a gente vai fazer uma outra cruz para formar um círculo, certo? A gente vai fazer ali do lado dela, esboçando. Para poder ficar proporcional, a gente faz ali um pouco menor, tá? Mas ainda maior em relação a que nós tínhamos em cima. E vamos ali formando. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fechar esse círculo com o lápis deitado, tranquilo, com a mão bem leve. Isso aqui é só um esboço ainda, não temos pressa. Então fazemos o círculo, vamos formando ali direitinho. Pronto, ó. Agora a gente vai acertando o círculo com a mão leve, fechou o círculo, a mão vai e faz o círculo aí completo de forma perfeita aí, muito tranquilo. Você já treinou as formas básicas, você já sabe como faz, não tem dificuldade alguma para você. Então veja o círculo como é que ficou. Fizemos então o esboço do formato da pera. Então agora a gente vai limpar, né, esse esboço. A gente vai fazer ainda a sombra onde a luz vai bater. Vamos já delinear, né? Daqui a pouco a gente vai delimitar onde vai ficar essa sombra. A gente puxa ali, sabendo que a luz vem de cima, a gente puxa a sombra embaixo, vai acertando, marcando ela ali, o local onde a gente vai escurecer. Ali, vai fazendo, tranquilo ali, um esboço, só riscando, devagar. E esse vai ser o local onde a luz bate, na frente e atrás tem sombra. Atrás tem a sombra ali, a gente vai ajeitando. Trabalhamos com isso na aula passada, não tem dificuldade para você. Acredito que se você assistiu as aulas anteriores, você já sabe trabalhar com tudo isso. Um outro instrumento, né, uma ferramenta que a gente tem é essa borrachinha aqui, uma massinha chamada limpa-tipos. Esse material serve para ajudar você a apagar na hora de fazer seu esboço, a parte fica muito marcada, para que você possa então começar a trabalhar com o desenho sem marcar, sem estragar o papel. Veja que a gente passa ela no papel, né, e ela vai tirando ali as partes que a gente não quer no esboço e deixando somente aquilo que a gente quer, aquilo que vai ficar no esboço, aquilo que vai ser trabalhado, entendeu? No esboço. A gente vai passando essa massinha e ela vai limpando e deixando o papel limpinho aí para que a gente possa começar a trabalhar. Então, continuando nosso esboço, com o lápis número 2 HB ainda, tá? A gente vai fazer alguns detalhes, então, desse nosso desenho, para que a gente possa ir trabalhando com ele depois. Primeiro a gente começa com o fundo da outra pera e a parte do talo em cima. A gente esboça ali devagar com o lápis número 2 HB, tá? Sem muito detalhe, apenas faz o esboço ali com a mão leve, riscando ali para que a gente possa então depois trabalhar com ele. O próximo passo, depois de ter feito o esboço, de termos feito tudo, é entender de onde vem a luz vem de cima, então a gente vai fazer já a marcação de onde vai ficar a luz, onde vai incidir a luz no nosso desenho. A gente faz uma marcação ali mais ou menos, vocês estão vendo eu fazendo ali, tá? Tanto na pera grande quanto na pera que está deitada, eu deixo a marcação da luz já pronta, porque nessas partes não será coberto com grafite. Então a gente vai trabalhar em cima do entendimento de que a luz está batendo nessas partes ali. E a pera, né, bate a luz na parte de cima e bate a luz na parte onde ela é volumosa. Então a gente começa a trabalhar com achuras agora. A gente vai achurar a sombra na parte de baixo do desenho, onde fica do lado oposto à luz,
onde vai ter a sombra, vai formar a sombra projetada. Começa ali a achurar, né? Você já trabalhou com achuras aí nas aulas anteriores. Agora nós vamos fazer a achura na fruta, aonde ficará a sombra, a parte de baixo aí, fazendo traços de baixo para cima, né? A gente vai trabalhando ali, fazendo esses traços, achurando devagar. A gente vira aí o lápis e faz os traços em outra posição, na posição agora oposta à que nós fomos fazendo, para que a gente possa ir marcando onde a sombra vai ficar, ok? Você vai reparando que a gente vai delimitando ali a sombra, fazendo achuras em posições diversas ali para que a gente possa cobrir bem, delimitar bem aonde vai ficar a sombra na parte de baixo. Então vai vendo que a gente vai colocando ali os traços, fazendo aquele traço de achura que você já viu nas aulas anteriores, fazendo a sombra aí na parte de baixo do desenho. A gente vai levando um pouquinho ali para cima, não muito porque ali vai bater luz. Então a gente faz ali uma sombra no meio, fazendo achura, ó, de um lado e de outro, puxa de baixo para cima, puxa na diagonal e vai formando então a sombra que nós queremos já preparar ali. A gente bota ali uma sombra com menos intensidade na parte onde vai ficar mais próximo da luz. E vamos trabalhando nele ali, ainda é o esboço. Agora a gente vai esboçar a pera que está deitada, mesma coisa, né? Fazendo achuras diagonais. E depois a gente vai mudando a posição até que a gente vai conseguindo fazer aí a marcação de todo o nosso desenho, onde fica a sombra do nosso desenho. Olha, a gente vai fazendo a diagonal, na outra e virando a posição, encontrando ali, fazendo o desenho tomar volume, né? Tridimensionalidade que nós estudamos aí nas aulas anteriores. Se você não assistiu às aulas anteriores, pega a playlist e assiste às demais aulas. Você vai ver que você vai aprender muito com essas aulas. Então a gente vai escurecendo ali, fazendo a achura embaixo, preparando a sombra, escurecendo mais ali a sombra de baixo. Então nós vamos ali, ó, fazendo o meio ali da parte de baixo da fruta, fazendo a sombra, onde ela vai projetar uma sombra ali no relevo. Você vai ver que esse relevo ele vai aparecer. Então a luz em cima, a luz ali no meio e a luz lá no topo da nossa fruta. E a gente vai trabalhando aí nas formas, na parte externa aí do contorno, sem forçar, só o lápis, só passa o lápis para mostrar para a gente onde está o desenho. A gente vai acertando ali. Ainda estamos usando o lápis HB número 2, tá? Não começamos a trabalhar com os lápis B ainda, tá bom? Então isso é só o esboço. Estamos usando ainda o lápis HB número 2. A gente faz ali, ó, um contorninho ali, prepara a parte de baixo da pera, ela não é certinha, não é totalmente redonda. Repara que eu fiz ali embaixo uma voltinha ali para dar uma diferença, e a gente fez o esboço mostrando a luz e a sombra. Agora vamos trabalhar no nosso desenho. A gente já entendeu aonde bate a luz e a sombra, já delimitamos ali a sombra com o lápis HB número 2 e agora a gente vai usar as graduações, tá? Com os lápis para que a gente possa atingir a meta final, que é finalizar o nosso desenho, colocando onde tem escuro, bem escurinho, e onde tem claro, a gente vai clareando, deixando claro, deixando luz, deixando branco, onde tem uma incidência maior da luz, e a gente começa no cantinho, onde vai ter uma sombra maior, a gente está usando ali o lápis o lápis 3B, tá? Para a gente começar ali a fazer a sombra. A gente vai ali tranquilo, delimitando ali a sombra e vai esfregando o lápis, né? Vai passando o lápis no papel
tá? Coloquei um pouco mais rápido aqui o vídeo para não ficar muito longo. Eu demorei aí cerca de um bom tempo aí, acho que 1 hora fazendo esse desenho aí, tá? Esse vídeo tá ficando maior do que o normal, tá? Mas é porque eu quero mostrar para você o que fazer, né? Como fazer aí bem a sombra, como trabalhar com grafite. Nós vamos escurecer onde nós já achuramos. Então, onde tem achura, a gente vai passar o lápis aí, passar o grafite. Observe bem como é que eu estou passando a mão, o lápis deitado. A gente vai passando o lápis ali, onde tem que ficar escuro, bem mais escuro, sem deixar muito marcado. Não precisa forçar o lápis no papel, é só passar o lápis de forma tranquila, com a mão leve, e o próprio lápis já vai aí marcando pra gente, tá bom? Vamos aí com bastante calma. Aonde tem que ter sombra, a gente vai escurecendo. Aonde tem uma incidência de luz, a gente deixa claro. E a gente vai trabalhando nele, tá bom? E eu quero que, se você puder, escreve nos comentários aí de onde você está assistindo esse vídeo, se você está gostando dessa série, dessas aulas, se você está conseguindo aprender. Escreve aí nos comentários, tá bom? Vamos vendo como é que vai fazendo, olha, passando o lápis, escurecendo onde está mais próximo. Você vê que ele vai soltando, né? Vai ficando ali isolado uma fruta da outra. A gente vai escurecendo, ele vai ficando redondo, né? Vai pegando aí uma tridimensionalidade, vai ficando mais encorpado o desenho. Você vai percebendo como é que a sombra vai aparecendo. E a gente vai fazer a parte do miolo ali, do fundo da pera, escurecendo ali. E em cima, devemos ter cuidado que em cima tem a luz. Então, com muito cuidado, a gente passa o lápis ali, escurecendo e clareando para cima, onde tem luz. Muito tranquilo. Vamos fazendo. Sem muito mistério. A gente já trabalhou com isso na aula passada. Então, luz e sombra, é só passar o lápis. A gente vai escurecendo ali com cuidado. Trabalhando aí com calma. Conforme a gente for passando o vídeo, você vai percebendo que o volume da fruta começa ainda com o lápis 3B. Agora vamos fazer a sombra na pera maior. Começando aqui pelo fundo dela, onde nós fizemos um detalhe ali na pera, a gente começa a delimitar então a sombra, marcar e passar o lápis, esfregando o lápis no papel, tá? Passando o lápis, passando o grafite, e a gente vai escurecendo ali, deixar um volume nessa lateral ali, naquele fundinho da pera, para deixar um volume diferenciado nela ali. A gente sabe que a pera ela não é totalmente certinha, né? Nem a maçã ela é certinha, ela tem uns volumes diferentes, ela é um formato diferenciado. Então, com o lápis escurecendo, a gente vai fazendo essa diferença, vai escurecendo, colocando a sombra, o lápis deitado. A gente vai trabalhando ali, né? Eu já falei antes, estou colocando aqui numa velocidade maior para que você possa ver, mas a gente vai passando o lápis, olha, onde está escuro e vai clareando para cima, para que você possa perceber, olha a posição da mão, onde a gente fez a achura e escureceu, a gente faz aqui a sombra e vai delimitando ali, colocando um escuro, tá bom? A gente vai escurecendo aqui, fazendo até a parte de cima, do meio ali, onde vai ter uma sombrinha ali, embaixo da luz, a gente trabalha nessa área onde a gente colocou a achura, e veja como é que o desenho vai aparecendo, tá bom? E a gente vai escurecendo, a gente vai trabalhando nele, e o desenho vai aparecendo. Agora vamos trabalhar um pouquinho lá no talo, lá em cima, fazer a sombra dele. A gente vai trabalhando, vai vendo a luz onde ela ficou e vai trabalhando.
Agora a gente vai escurecer um pouco mais a sombra projetada na parte posterior, a luz. Escurece mais ali, a gente tinha churado. Agora a gente vai colocar mais escuro essa sombra, utilizando esse lápis que é um pouco mais forte. A gente vê a diferença de um lápis para o outro. A gente vê como que é fácil trabalhar com ele, tá bom? Você que está utilizando aí, você pode assistir esse vídeo, depois assistir ele de novo, para poder fazer o desenho. Onde está mais próximo da sombra ali, mais próximo da fruta, é mais escuro, e mais distante fica um pouco mais claro. A gente está usando aí ainda o lápis 3B, mas a gente vai usar depois o lápis 6B e você vai perceber como que essa arte final vai ficar, como que vai ficar o volume, a tridimensionalidade desse desenho, como que ele vai ficar. Então vamos trabalhando nele e ele vai ficando prontificado aí. A gente está usando ainda o lápis, vendo? Usando o lápis 3B, trabalhando com ele, para que a gente possa dar essa sombra aí, esse sentido de sombra, tá bom? Ele vai escurecendo mais, olha, conforme a gente vai trabalhando, ele vai escurecendo, tá bom? Na verdade, eu cometi um engano aí. O segundo lápis que a gente usou foi o lápis 2B. E aí, agora a gente está usando o lápis 3B e você percebe que ele vai ficando mais escuro a sombra. Olha como é que a sombra vai ficando mais bonita, vai aparecendo mais, tá bom? A gente primeiro usou o lápis 2B, agora usando o lápis 3B, tá bom? Então, ó, escurecendo, como é que o volume vai aparecendo. Continuando nosso trabalho aí com o lápis 3B, a gente vai dando aí a luz e sombra no nosso desenho. Voltando agora para a pera maior, a mão deitada, a gente vai trabalhando. Observa que é só ir passando o papel, o lápis no papel, com tranquilidade. A gente vai fazendo a sombra. Observa a posição da mão, como eu passo o lápis no papel. A gente muda a mão de posição, vai mudando. Olha só, bem escuro embaixo, sem forçar, tá só mesmo passando o lápis e vai subindo devagar para cima, vai subindo com a mão leve e o volume vai aparecendo. A gente começa a ver o volume, né, do desenho e começa a aparecer. Você vai cobrindo, ó, as partes brancas do papel, da achura que a gente tinha feito, da sombra que a gente tinha dado com o lápis número 2B. E a gente vai passando a mão deitada, vai escurecendo. Ó, não precisa se preocupar ainda com a tonalidade muito mais escura, porque isso vai aparecer depois com o lápis 6B. A gente ainda está com o lápis 3B. Então, ó, tranquilo, a gente vai escurecendo, vai passando a sombra. Ó, como é que ele vai formando, tá vendo? Muito tranquilo. A mão leve vai passando na forma do desenho, vai formando ali o contorno do desenho, vai trabalhando na sombra, vai escurecendo e a pera vai aparecendo, ela vai criando volume. Muito tranquilo aqui, a luz batendo em cima, a gente vai trabalhando ali embaixo. Naquela parte ali é uma voltinha que ela tem. E a gente percebe que o desenho ele vai tomando uma forma, né? E a sombra que a gente vai deixando, ela vai trazendo o desenho para fora do papel. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com esse lápis 3B na sombra embaixo, delimitando aí essa sombra, marcando aí essa parte de baixo, onde é a sombra projetada, né, do lado oposto da luz. Então a gente vai trabalhando nisso daí de forma a fazer com que o desenho possa fluir melhor. Ainda com o lápis 3B, a gente vai trabalhar mais um pouquinho lá na parte do talo desta fruta, né, desta pera. A gente vai escurecer um pouquinho, dar uma sombrinha lá na parte de cima do talo.
trabalhar nela devagar ali, não tem muito detalhe, é somente mesmo dar uma sombra. A gente vai trabalhar com um outro objeto, outro equipamento aí também, o desenho também, que vai nos ajudar a compreender mais aí essa questão de luz e sombra, tá? Que é o esfuminho. Isso vai ajudar você aí a compreender melhor isso aí. Então veja, esse é o esfuminho, tá vendo? Ele é tipo um lápis de papel prensado, onde você vai esfumaçar, né? Onde você vai esfumar, na verdade, esfumar aí onde você colocou o grafite, para espalhar o grafite. Veja, eu tenho ali um novo, vou usar esse velhinho aqui, que eu já tenho tô acostumado com ele, tá? O que a gente vai fazer com ele? A gente vai esfumar, a gente vai passar ele aonde a gente já deu o grafite, para que esse grafite possa ser espalhado e pegar aí uma absorção melhor no papel, ajudando a fazer esse trabalho de luz e sombra. Então observe que a gente vai passando o esfuminho como se ele fosse um lápis e vai passando aí sobre o grafite, espalhando ele, tá bom? Ajudando ele a formar o desenho, e ele vai esfumando a parte do grafite, fazendo com que o seu desenho vá pegando aí um toque profissional, e você vai se aperfeiçoando aí com a sua técnica, você vai trabalhando devagarzinho, tá vendo? Se você ainda não tem esse equipamento, né, esse material, você pode estar adquirindo ele nas chapelarias. Ele não é muito caro, é um preço acessível, tá bom? Você pode procurar. O nome dele é esfuminho, tá bom? Então você vai passando o lápis, vai passando o esfuminho no grafite e vai trabalhando nele aí com calma, com muita tranquilidade, espalhando o grafite no papel, e o seu desenho vai aparecendo e vai, o volume que você coloca no grafite, ele começa a aparecer. Tá vendo onde não tinha lápis, onde não tinha, a gente não passou grafite, só com grafite mesmo HB e com a ponta do esfuminho a gente vai fazendo ali o desenho, vai espalhando esse grafite no papel e vai melhorando aí o desenho. A gente vai espalhando o grafite com calma. A gente continua passando o esfuminho e trabalhando com o grafite que nós já colocamos no papel, gerando volume aonde tem sombra e espalhando o grafite, fazendo com que o desenho ele vá se formando conforme a gente vai trabalhando com o esfuminho aí, espalhando o grafite. Então veja que a gente vai devagar ali formando, aonde tem luz a gente coloca ali, não passa o esfuminho ou passa de leve, tá vendo? A gente vai formando e o volume da fruta vai aparecendo. Agora a gente vai trabalhar na pera grande. A gente vai trabalhar na pera grande, passando o esfuminho como se fosse um lápis. A gente vai passando aí, esfumando mesmo, né? Esfumando aí, espalhando esse grafite no papel. E veja que o volume ele vai aparecendo devagar, tá vendo? E o trabalho vai ficando cada vez melhor. O desenho que a gente está fazendo vai ficando cada vez melhor. Observe aí, e se você tiver alguma dúvida, você pode pausar e voltar. E a gente vai formando ali, ó, onde não tinha grafite, estava branco, eu estou passando devagar ali o esfuminho, só dando uma sombra, porque a luz ali em cima bate luz, e só para deixar formado ali a parte de cima da fruta. Agora a gente volta a trabalhar embaixo de novo e vai trabalhando ali, espalhando o grafite, formando o desenho que nós estamos trabalhando. Repare que o trabalho com esfuminho vai
transformando o desenho, né? E o grafite ele deixa de estar forçado no papel, porque você espalha ele pelo papel e você vai desenhando com as sombras e com o grafite que você vai colocando no papel. Para isso que serve o esfuminho, para você ir trabalhando com ele. A gente trabalha na parte de cima do talo e onde tem luz, a gente só passa perto ali, espalhando o grafite na parte de baixo da sombra e vamos trabalhando. Note que nessa parte eu peguei o lápis e dei uma escurecida mais ali na parte do fundo da pera e depois eu peguei o esfuminho e trabalhei nele ali para gerar esse volume. Olha como é que ficou. Gerei esse volume. Então, também peguei o esfuminho e passei na parte do grafite da mesa, atrás da fruta, para que possa formar essa parte. Agora, com a flanela, eu vou espalhar o grafite que eu coloquei na sombra projetada e vou dar só uma pincelada com ela por fora ali e o desenho vai se formando. Bom, depois de passar o esfuminho, né, de esfumar o desenho, agora chegou a parte da arte final, onde nós vamos usar o lápis 6B e trabalhar com a finalização do nosso desenho. Então, aonde tem sombra, vai ficar com mais sombra, e aonde tem luz, vai ficar mais evidente, por causa exatamente da tonalidade escura da sombra que a gente vai deixar aí no desenho. Então, observe bem como eu faço e você poderá também fazer aí no seu desenho. Repare que nós fizemos esse desenho de cabeça, desde o início até o fim. Não usamos aí uma imagem de referência, tá? Numa aula posterior aí, nas próximas aulas, nós faremos aí um desenho de referência, tá bom? Mas observe como nós fazemos a arte final do nosso desenho usando o lápis 6B, depois de ter passado aí o esfuminho nas partes anteriores.
Bom, fazemos aqui um trabalho de finalização com esfuminho na parte do talo e agora vamos trabalhar com a arte finalização da sombra projetada embaixo das frutas, ok? Então veja que a gente vai escurecendo aí com o 6B, o lápis 6B, né? E essa sombra vai aparecendo. Aí você repara que o volume da pera, né, está bem nítido, né, a fruta em si. E agora a gente vai trabalhando aí com calma, com a mão leve, só passando aí, escurecendo próximo da fruta com um grafite bem escuro e mais distante a gente vai afrouxando um pouco a mão para ficar um pouco mais claro. Mas ali tem sombra. Então veja que a gente vai trabalhando na sombra ali, lápis de um lado, lápis do outro, cobrindo bem o papel e a gente vai finalizando então o nosso desenho. E ao finalizar o nosso desenho, a gente ainda vai fazer uma última coisa, que é limpar, né, com o limpa-tipos. Aí já vou mostrar a você. E agora com o limpa-tipos, né, aquela massinha que eu mostrei para vocês, a gente apaga a margem e limpa, né, aonde por acaso tenha sujado aí, tenha ficado marcado. A gente pode limpar aquela parte que a gente botou ali para marcar a luz e o nosso desenho vai ficar pronto somente para receber então aí a assinatura. A gente vai limpando direitinho o nosso desenho e depois de ele ter ficado pronto, você pode ver ele aí na tela. Esse desenho ficou muito bom e a gente vai então assinar ali. A gente vai dar primeiro, né, antes a gente vai dar a limpeza na onde fica a luz. Onde tem a luz, a gente passa o limpa-tipos ali com calma, ó. E a luz vai aparecendo e o volume dessa fruta aparece. A gente vai passando ali a pontinha, a gente mexe o limpa-tipos. E em cima também a gente aponta ali, ó. É uma borrachinha, uma massinha. A gente vai ali, passa em cima também. E o reflexo lá da luz vai aparecer. A gente vai marcando ali do outro lado, vai descendo, onde a gente já deixou a luz, agora está só limpando e só acertando ali onde fica marcado bem a luz ali, na parte de baixo também, onde tem luz, a gente passa ali o limpa-tipos, só para dar mais uma clareada, só para reforçar a luz, que a gente já deixou ali sem passar esfuminho, sem passar lápis, finalizando então aí o nosso desenho e depois a gente vai assiná-lo. A gente vai assinar esse desenho. Aí eu venho com o esfuminho aqui só para dar um acabamento, onde eu passei o limpa-tipos, só para dar um acabamento ali. E então finalizar o nosso desenho com a assinatura, colocando aí a nossa marca, né? O nosso registro desse desenho. Bom, então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Treine bastante e vamos desenhar.